Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das maiores revoluções tecnológicas que já aconteceram. É a história de como uma máquina que ocupava uma sala inteira, um trambolho gigantesco, virou o aparelho que a gente carrega no bolso hoje em dia. Olha só essa imagem. De um lado, o ENIAC, o primeirão dos computadores eletrônicos, lá da época da Segunda Guerra. Do outro, uma tela de celular, uma ferramenta que, vamos combinar, a gente usa para absolutamente tudo. A diferença de tamanho entre os dois é de cair o queixo. E para ter uma noção do absurdo, o ENIAC pesava 30 toneladas. Imagina o peso de uns 30 carros populares empilhados. E o mais doido é que, mesmo com esse tamanho todo, a capacidade de processamento dele era 1 bilhão de vezes menor que a de qualquer celular moderno. Então a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje é exatamente essa. Como é que essa transformação inacreditável aconteceu? Qual foi o caminho dessa máquina monstruosa até essa superpotência que a gente carrega no bolso? Ok, então vamos mergulhar nisso. O primeiro capítulo dessa saga é uma verdadeira façanha da engenharia, a miniaturização. Essa jornada toda foi marcada por três grandes saltos tecnológicos. Tudo começou lá nos anos 40 com umas válvulas gigantes. Depois, nos anos 50, vieram os transistores, bem menores. E, finalmente, nos anos 60, a grande revolução, os circuitos integrados. E olha, cada um desses passos não foi só uma melhoria, não. Foi uma reinvenção completa do jogo. O problema original era esse aqui. O ENIAC precisava de 170 mil válvulas para funcionar. Agora imagina o calor, a complexidade disso tudo. Eram peças gigantes que viviam queimando e era por isso que a máquina era tão colossal. Claramente era uma tecnologia que não ia muito longe. E aí veio a primeira virada de chave, o transistor. Uma pecinha de milímetros que gastava muito menos energia. Foi ele que deu o pontapé inicial na era da microeletrônica e permitiu que os computadores começassem, finalmente, a encolher. Mas o próximo salto a esse foi ainda mais impressionante. O circuito integrado, o famoso chip. A sacada aqui foi genial. Em vez de usar um monte de transistores separados, eles colocaram um circuito inteiro dentro de uma única pastilha de silício. Isso não só diminuiu ainda mais o tamanho das coisas, como, e isso é crucial, deixou a produção em massa muito, mas muito mais barata. Beleza. Os computadores estavam menores, mas aí surgiu uma nova obsessão: velocidade. E o desafio agora era que só diminuir o tamanho das peças já não era o bastante para deixar as máquinas mais rápidas. Os engenheiros chegaram num beco sem saída. Tentaram aumentar a frequência do clock, que é tipo a velocidade do tic-tac do processador, gerava calor demais, interferência demais. Basicamente, as leis da física disseram: daqui vocês não passam. Era preciso pensar em algo totalmente diferente. A solução foi o que a gente chama de paralelismo. Em vez de tentar construir um único cérebro super rápido, a ideia foi colocar vários cérebros, ou núcleos, para trabalhar juntos no mesmo chip. É como ter uma equipe inteira fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, em vez de uma pessoa só tentando dar conta de tudo. E tem até uma regra na engenharia, a regra de Pollack, que explica por que isso dá tão certo. Em bom português, o que ela diz é o seguinte: não adianta nada dobrar a complexidade de um único cérebro, porque a performance não vai dobrar junto. É muito mais eficiente colocar um segundo cérebro para ajudar. Ou seja, a matemática estava do lado do trabalho em equipe. Certo, já entendemos como as peças físicas ficaram pequenas e rápidas, mas e o que dá vida a essas peças? Agora, vamos falar sobre as instruções que fazem tudo funcionar, o tal do software. Todo computador, sem exceção, tem duas partes que não vivem uma sem a outra. O hardware é o corpo da máquina, as peças físicas que a gente pode tocar, tipo o processador, a memória. Já o software é a mente, aquele conjunto de instruções invisíveis que diz para o corpo o que ele tem que fazer. Para ficar ainda mais claro, pensa num carro. O hardware é o carro em si, o motor, as rodas, o volante. Ele pode ser o mais potente do mundo, mas, parado na garagem, não serve para nada. O software é o motorista. É ele quem decide o destino e como usar o carro para chegar lá. E onde entra o sistema operacional nisso tudo? Bom, ele é o grande gerente dessa história. Ele permite que qualquer motorista, ou seja, qualquer programa, consiga dirigir qualquer carro, qualquer hardware, sem precisar entender da mecânica de cada um. É o sistema operacional que faz os computadores serem tão versáteis. Então, beleza. A gente já tem máquinas pequenas, super rápidas e inteligentes. Mas a peça que faltava, a que mudou o jogo de verdade, foi conectar tudo isso. E o que fez essa mágica acontecer foi, claro, a internet, que começou como um projeto militar lá nos anos 70, a ARPANET.
De uma hora para outra, os computadores deixaram de ser ilhas isoladas e passaram a fazer parte de uma rede global, uma teia de comunicação como nunca se tinha visto antes. E aí, nessa mesma época, empresas como a Microsoft e a Apple fizeram algo revolucionário. Elas levaram esse poder todo para dentro de casa com um computador pessoal, o PC. Aquela tecnologia deixou de ser coisa só de universidade ou de mega empresa e passou a fazer parte do nosso dia a dia. E essa mistura de computador em casa com conexão global foi explosiva. Deu origem a indústrias inteiras do zero. A mídia tradicional, como a TV que a gente conhecia, por exemplo, começou a dar espaço para serviços de streaming, que entregavam o que a gente queria ver na hora que a gente queria pela internet. Isso tudo nos traz direto para a economia dos aplicativos de hoje. Com esses supercomputadores conectados no nosso bolso, surgiram serviços que usam essa rede para resolver problemas do cotidiano e que transformaram completamente o jeito que a gente se locomove, pede comida ou se comunica com as pessoas. Foi um caminho e tanto até aqui, não foi? Mas, é claro, a evolução não para. Então, para onde a gente vai agora? O que será que vem a seguir? Tudo indica que a próxima grande fronteira é a computação quântica. É um jeito totalmente novo de processar informação, usando as regras bem doidas da física quântica para resolver problemas que hoje são simplesmente impossíveis até para o supercomputador mais potente do mundo. Pensar nessa jornada de uma máquina de 30 toneladas para um aparelhinho no bolso é mais do que uma história sobre tecnologia. É a história da nossa própria capacidade de quebrar barreiras. Cada passo nos deu mais poder, mais conexão. E agora, com a computação quântica surgindo no horizonte, o poder que teremos em mãos será de outra magnitude. E isso nos deixa com a pergunta final: qual será o próximo grande problema que a gente vai resolver com tudo isso?